Olá você, muito boa noite, tudo bem por aí, tudo na paz, na tranquilidade? Esperamos que sim, né? Estamos agora com o nosso TVBE Entrevista. Nosso grande abraço a você aqui da região de Joinville, né? O pessoal bacana que nos acompanha na maior cidade do estado, Zona Sul, Leste, Oeste da cidade. Olha, a galera especial que mora aqui nos municípios da região norte também, grande abraço a você da região aqui de Araquari, próximo a Joinville. Olha, Araquari está crescendo sempre, eu sempre falo aqui, né? Olha, fiquei assustado com o aumento ali de Araquari. Abraço a galera especial, sabe da onde? Da Praia do Ervino também, muita gente nos acompanha lá, em Balneário Barra do Sul. Olha, e Barra do Sul tem novidade chegando lá, né? Novidade no campo imobiliário. Daqui a pouco você vai ver a potência que vai ficar Barra do Sul. Abraço a você de São Francisco do Sul, nossa bela ilha. São Francisco é muito grande também, né? Pessoal ali do Ubatuba, pessoal do Paulas, né? Pessoal do Iperoba, pessoal lá da Enseada, né? Da Prainha, Praia Grande, a Praia dos Surfistas, olha, do Majorca, são muitos locais ali e o pessoal sempre nos acompanha, tá? Abraço a você também ali das mediações ali de Barra Velha, na BR-101, pessoal de São João do Itaperiú, vindo mais para cá, ó, pessoal aqui de Jaraguá do Sul, de Guaramirim, Massaranduba, Xereder, pessoal aqui de Garuva também, a capital da banana, não é verdade? Pessoal ali de Itapuá, nossa bela Itapuá, são muitas praias em Itapuá e você não sabe qual que é a melhor, todas são maravilhosas. E se você for ali pelo interior, um pouquinho para frente ali, você chega a um lugar chamado Vila da Glória. Cara, que bonito aquele lugar ali. Esses dias eu fui lá almoçar, cara, que maravilha. Pode ir por Joinville aqui mesmo, né? Através do ferryboat já está na Vila da Glória. E você que nos acompanha aí pela internet, através dos smartphones da vida, onde quer que você esteja, em Joinville, em outras cidades aqui do estado, em outros estados do nosso país e até fora dele, você pode nos acompanhar sempre aí na íntegra, tá bom? Somos a TV Brasil Esperança, uma TV educativa e cultural, mas que transmite em sinal digital a TV Brasil, que hoje é uma das mais assistidas pela qualidade da sua programação. Na TV Brasil você pode acompanhar tanto a criancinha juntinho com o vovô, com o papai, a mamãe, nenhuma imagem vai ferir aqui, né? Somos uma TV educativa e cultural e sempre vai ter conteúdo especial para você, tá bom? E olha, a TVB Entrevista sempre, né, de segunda a quinta-feira, das 10 às 11 da noite, e nós sempre temos a oportunidade aqui de trazer gente que faz a diferença pela história que realiza, pelo trabalho que efetua na cidade e na região, e principalmente no que se refere ao bem-estar da comunidade, porque esse é um dos principais focos, né? É ver as pessoas felizes. Eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio hoje, se eu errar o nome dele, ele vai me corrigir, é claro, né? O William Holtz, eu acho que é mais ou menos isso aí. É ele que é o novo presidente da AJORPEME aqui em Joinville, que foi eleito agora em novembro, mas 2026 vai ser o ano da pegada forte. William, boa noite, que prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Uma boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. William, o pessoal que está nos acompanhando agora, são várias cidades, temos aproximadamente 1 milhão de pessoas que nos acompanham sempre aqui. Como é que está o teu coração, William? Bom, muito feliz, né? Grato pela oportunidade de, no ano que vem, estar à frente da AJORPEME, né? Nosso mandato é de 1 ano, e confesso que é uma realização pessoal minha, e eu tenho certeza que é uma responsabilidade muito grande, porque a AJORPEME tem mais de 40 anos de história. Se o mandato é 1 ano, a gente teve mais de 40 presidentes, construindo uma história, um legado para o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas. Então, ao mesmo tempo que eu estou muito grato e muito feliz, dá aquela ansiedade boa, né, por conta de toda essa responsabilidade, trazer esse legado até a minha gestão e deixar um pouquinho também ali, né, e contribuir para toda a sociedade, para toda a classe empresarial, principalmente para os nossos associados. William, quem que é o William?
Quem que é William Holtz? Tem família aqui de Joinville, tem uma história, é formado em Direito também. Bom, o pessoal que está nos acompanhando em casa agora, o pessoal, pô, mas quem que é o William? Quem que é o William? Bom, o William nasceu em Joinville, né? Aqui no bairro Iririú, em 1992, filho da Dona Sônia Maria Machado Holtz, também nascido em Joinville, filho do Wilson Holtz, também nascido em Joinville. Então, tive uma educação e uma base muito boa, né, na qual me proporcionaram as melhores escolas, a melhor educação e me deixaram preparados para a minha vida. Sou de uma família onde sempre se prega muito a humildade, o respeito, a cordialidade para com as pessoas e sempre dar o nosso melhor, né? E olhando para a história tanto da minha mãe quanto do meu pai, eu vejo o quanto eles batalharam e lutaram para que houvesse um desenvolvimento pessoal meu, mas também ajudaram muitas e muitas pessoas e empresas também, micro, pequenas, médias empresas. Tanto é que lá em 2003, o meu pai também foi presidente da Jorpem. Que bacana. Então está sendo algo muito afetivo para mim, né? Que convivi com meu pai até os meus 26, 27 anos e ele me ensinou muito, né? Em toda a minha trajetória, me incentivou muito a fazer tudo o que eu faço hoje. Então, isso também para mim é uma realização e é trazer um pouquinho da minha história também para o ano de 2026. Pô, que bacana, né, William? Tu tem uma trajetória que o pai já foi também presidente da Jorpem. E, bom, então tu começou cedo já nesse acompanhamento, né? Lá em 1999, o Valdécio, então presidente da Jorpem, me convidou meu pai para ele ser o diretor financeiro dele, porque meu pai ele era contador do Valdécio, né, que hoje é sócio também da Coltex, uma empresa joinvilense, né, que cresceu exponencialmente também, e ele chegou e falou assim, Wilson, tenho certeza que tu vai cuidar do meu financeiro e vai dar um jeito aqui, né? Então chamou ele para dentro da Jorpem, meu pai sempre muito entusiasta de ajudar as pessoas, né? Até no seu último dia ali, o pessoal agradeceu e muito por tudo que ele fez, ainda que de maneira gratuita, às vezes nunca contratou o serviço dele, mas ele estava lá para auxiliar, para ajudar. Então é um legado e uma construção muito bonita, na qual eu tenho a honra de carregar dentro do meu coração, né? Porque meu pai sempre foi o meu melhor amigo e sempre foi aquele cara que falou, segue nesse caminho que aqui tu vai dar certo, as coisas vão acontecendo, né? Então, é algo muito gratificante poder ter essa história dentro da Jorpem. Em 1999, eu tinha apenas 7, 8 anos de idade. Né? Criança, né? Criança. E assim, por conta de um contexto familiar, minha mãe, né, estudava, ia para pós-graduação, enfim, tinha todo o trabalho dela. Meu pai me levava junto nas reuniões, quando eu era pequeno. Legal, cara. E lá dentro da Jorpem nós temos o Fábio. E o Fábio já está há muito tempo, e na época o Fábio era estagiário, mas ele estava lá já. E eu convivi com todo aquele pessoal, com toda aquela classe de empresários. Cresceu então? Cresci. E eu via o quanto eles lutavam para as micro, pequenas e médias empresas, tanto de maneira institucional, né, junto ao governo do estado, junto à prefeitura de Joinville, tentando realmente melhorar o ambiente de negócios. E isso é algo que me marcou tanto que eu lembro até hoje de algumas reuniões que eu participei, né? E depois também tinha uma confraternização que chamavam de Ajorpinga, né? Claro que eu não bebia nada, ia lá tomar uma Coca-Cola, mas eu lembro que eu estava lá no meio deles e vendo tudo isso. Então, realmente para mim é muito, muito gratificante. Pô, ainda tem Ajorpinga? Olha, devia voltar. Não, a gente, né, tem as nossas reuniões segunda-feira e vez ou outra a gente sai também para ter uma confraternização, porque ali às vezes surgem as melhores ideias para a gente tocar grandes projetos dentro da Jorpem. Ali a gente está ali num momento de descontração, né? Aí a gente conversa sobre política, sobre negócio, porque isso está na nossa veia.
E aí, às vezes, sai alguma ideia ou outra ali que pode se tornar uma grande ideia para o desenvolvimento ali de todo o ecossistema que representa a JORPM. Tu sabe que é verdade, porque ali o pessoal está mais à vontade, né? E daqui a pouco, pô, tu sabe o que eu estava pensando? Vai que de repente dá certo mesmo. Né? As ideias fluem, É claro. as ideias fluem, o pessoal ele é muito engajado, animado, porque é um trabalho voluntário, né? Sim. Tu tá lá, tu tá doando o seu tempo, né? E o que a gente tem mais de valioso hoje é o nosso tempo, não dá para voltar atrás, o tempo vai passando. Então, assim, a gente doa o nosso tempo em prol das micro, pequenas e médias empresas. Então, a gente tenta, ao máximo, ter ideias e executá-las da maneira da melhor maneira possível para que as empresas justamente evoluam, né? Empresas que eram pequenas lá atrás, às vezes teve muita contribuição da JORPM para que ela se tornasse uma grande empresa hoje. E a gente tem alguns cases de sucesso ao longo da nossa história, porque são 40 anos de história, né? Me chama a atenção, William, a importância do voluntariado, né? Como é algo que realmente chama a atenção, né? Teu pai era voluntário, né? Deixou um legado que você, com certeza, pegou isso para ti, né? E vai deixar para outros também, né? Isso é muito importante, porque durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, né? A gente contribuir com a sociedade, contribuir com o próximo, é muito bom, tanto para quem recebe, quanto para quem está doando o seu tempo, né? Seja através do trabalho, não precisa ser só dinheiro, mas seja através de ações, do conhecimento. Então, toda essa entrega e tu ver as pessoas melhorando à sua volta é algo que não tem preço, é algo que tu vai levar para o resto da tua vida. É uma satisfação interior. Muito. Só a pessoa que faz, que sabe, né? Eu tenho certeza que eu ganho muito mais do que você possa imaginar, olhando as pessoas se desenvolvendo e se tiver um pouquinho ali da minha contribuição, né? Porque lá na JORPM a gente não faz nada sozinho, né? Nós temos toda uma diretoria. Então, eu tenho certeza que a diretoria também é muito engajada nisso e ela trabalha e trabalha muito, porque se eu for querer trabalhar sozinho, fazer tudo sozinho, não faço nada, né? Então, eu preciso que todos estejam engajados, trabalhando, né? Alinhados para que a gente possa realmente conseguir o melhor para o nosso associado. William, tu te via, gurizinho, tu te enxergava presidente, algum dia presidente da JORPM? Olha, eu confesso que eu enxergava. Eu enxergava por conta da admiração que eu tinha pelo meu pai. Sim. Eu olhava ele lá na frente, falando, nem entendia muita coisa que ele falava. As pessoas falaram que ele falava bem. Mas eu só tinha lá meus 10 anos, ainda não tinha toda a consciência do que era aquilo. Mas eu lembro, meu pai se esforçava muito. Ele decorava textos, e aí ficava lendo, relendo, aprendendo. Aí ele vinha uma notícia, porque não tinha informação na palma da mão como é hoje, totalmente diferente. Aí vinha uma notícia, fazia uma anotação, saía correndo, fazia um caderno para construir os discursos, construir suas falas, ter as suas ideias, né? E ele fazia isso muito bem. Não só isso, tinha um bom relacionamento. Então, eu olhava para o meu pai e aquilo me inspirava e trazia uma admiração e um desejo muito grande no meu coração. E eu pensava assim, talvez um dia eu possa ser presidente da JORPM também, como muitas outras coisas que meu pai fazia que eu falava, talvez eu também consiga. E fui atrás disso, e é um sonho mesmo e uma realização pessoal também. Sabe que tudo tem, nessa nossa esfera terrestre aqui, tudo tem um tempo, acho que predeterminado para acontecer na nossa vida, né? Claro que você tem que fazer a sua parte, tem que correr atrás, estudar, buscar conhecimento, mas tem coisas que vai chegar na tua mão, né? Tem coisas que você vai correr atrás, mas tem coisas que vai chegar na tua mão. Eu acho que a JORPM chegou na tua mão. E tu sabe que isso que tu colocou, porque o mundo é um ciclo, né? Sim. Vai girando, enfim. Desde 2003 eu não participava mais da JORPM. O meu pai foi presidente ali aquele ano, e em 2004 em diante ele não participou mais, ia alguns jantares de posse, mas não conhecia mais as pessoas. E depois que meu pai veio a falecer em 2019, começou a borbulhar um burburinho sobre a reforma tributária. Eu sou advogado especialista em direito tributário. E aí um cliente meu, da CDL, nada a ver com a JORPM, falou assim,
o que tu entende da reforma tributária? Tá. Eu olhei para ele e falei, nada. Aí ele olhou para mim, como nada? Eu falei, cara, esse é um assunto que, né, tá um dia para acontecer e tudo mais. Aí ele falou, mas eu queria saber mais. Tu não tem como fazer um parecer para mim sobre isso, do que pode ser as mudanças e tudo mais? Aí eu falei, não, vou estudar sobre. Aí me debulhava sobre a lei e tudo mais e comecei a participar de algumas reuniões que tratavam da reforma. Fui na Jorpem, lá no núcleo contábil, aonde meu pai, com mais outros contadores, tiveram o prazer de fundar, falar sobre a reforma tributária. Até então ninguém acreditava que isso ia passar, ali em 2019, né? E aí surgiu uma reunião na Câmara de Vereadores, onde o então presidente Fernando Badi tinha que falar sobre a reforma tributária. Então eu conversei com ele sobre, explicando aquilo que era a reforma, e hoje ele é secretário da Fazenda, entende muito sobre. E aí ele foi lá, fez, então fiz alguns trabalhos para ele. Aí teve outros presidentes também que auxiliei com alguns projetos. E aí chegou lá em 2022... E ali, na gestão do Leonardo, a gente já falava sobre também aumentos do limite do Simples Nacional, aí falava com alguns deputados que estavam, lembro muito bem numa conversa que a gente teve com Fernando Krellin, com Rodrigo Coelho, todos aqueles deputados que estavam à época à frente, né? E, enfim, e foi uma construção. E aí o Jonas Tilp, em 2022, me chamou para participar da sua diretoria. Então, foi algo assim que... eu não sei, parece que o vento mudou para que eu estivesse junto da Jorpem, sabe? As coisas foram se engajando e acontecendo. foram te trazendo, né? Uhum. Te trazendo para dentro de novo na instituição. Que coisa interessante, né? É, muito interessante, né? E assim, são muitos e muitos projetos na qual eu me empenho ao máximo para que eles realmente saiam do papel. A gente sabe que é muito difícil, mas a gente já teve algumas conquistas. A gente já teve uma lei aqui no município que foi aprovada, aonde galpões, a gente chama de indústria limpa, que não produzem ruído, não tem aquele trabalho pesado, não podiam se instalar aqui no centro. Né? A gente ajudou, auxiliou a Câmara de Vereadores ali também a fazer um projeto de lei nesse sentido. Teve o projeto das nanocervejarias, né, que a gente tem hoje o núcleo cervejeiro. Teve vários e vários projetos ao longo dessa história que foram aprovados e que com certeza melhoraram em muito o ambiente de negócios para micro e pequena empresa. Cara, que bacana nosso bate-papo aqui com o William Holtz, né, que vai estar aí a gestão inteira de 2026, né, para mostrar trabalho aí na Jorpem. Já tem mostrado muito, né? Olha, a gente vai para um breve intervalinho. Nós voltamos já já com mais TVB Entrevista para você. Um instante só. Muito bem, nós já estamos de volta agora com o segundo bloco do nosso TVB Entrevista de hoje, bate-papo especial com o presidente da Jorpem, William Holtz, que tem aí 2026 com, olha, ele tá, segundo ele aqui, tá com a corda toda aí para 2026. William, pô, nossa conversa aqui é muito bacana, né? Que legal, né? É uma conversa onde a gente fala um pouquinho da nossa história e a gente revivendo todos esses fatos e esses acontecimentos, né? É algo que me deixa muito grato, é algo que me traz boas memórias, aquelas lembranças afetivas, né? Para você que não sabe aí, o William também pega onda, né? Pegava onda. Com 8 anos ele começou tudo. Com 8 anos ele ligou um negocinho na cabeça dele, não, eu vou acompanhar meu pai agora na Jorpem, vai ver como é que funciona as reuniões, porque eu vou ser presidente aqui mais um tempo. Né? Aí, mas com 8 anos também ele pegava onda, né? Conta um pouquinho desse negócio de onda, a gente já vai ter muito assunto aqui, mas conta esse negócio. Pega onda ainda, William? Eu gosto de pegar de vez em quando. Eu vou ali até para Barra do Itapocu, ali, Itapox, que a gente chama, né? Passa aquela ponte pensa ali. Sim. Aí tem lá o pessoal lá que surfa bastante lá. Surfa bastante ali em Navegantes, na Praia Brava. Tu começou onde? Com quantos anos começou? Com 8? Comecei com 8 anos, eu tenho foto disso. Eu acho que era até um pouco mais novo. Eu tava numa prancha de Moribug, né? Que meu pai ficava me empurrando nas pranchas. Meu pai nunca surfou nada, mas meu pai me empurrava naquela prancha de Moribug. Um dia eu fiquei em pé.
E a partir dali e tal, fui ficando em pé na onda e fui tomando gosto. Aí ele me deu a primeira prancha, né? E fui surfando. A gente ia todo final de semana pra praia, né? A gente ia pra praia diversas, assim, né? Depois a gente se concentrou entendi. mais numa praia só, mas a gente costumava todo final de semana ir pra uma praia. Aí todo final de semana tinha contato com o mar, mas eu sou surfista de final de semana, né? Não é nada daquele... Campeonatos, né? Não, não. Sou mais aquele surfista de final de semana, entra na água, né? Dá uma boa desestressada da semana, né? Porque, sei lá, a água parece que é um Verdade, descarrego, cara, né? Tu verdade. vai lá e deixa tudo que é de ruim ali dentro e tu consegue focar muito bem na tua semana, né? Pô, eu não conhecia teu pai, mas eu admiro, viu, pela história que tu tá contando, eu admiro. Parece que ele tinha uma visão além do alcance, cara, né? Pô, ele te encorajou, né? Quando ele te colocou ali na prancha ali, ele tava te dando coragem, né? Motivação, coragem, né? Para tu ter garra, né? Tu ter determinação, né? E não ter medo. Não tenho medo. O meu pai, ele foi uma pessoa muito à frente do tempo dele. Ele tinha ideias, assim, que às vezes a gente pensava, meu, da onde que vem essas ideias, né? Na época não tinha chat GPT, na época Não não tinha tinha nada, né, cara? essa questão de, né, as informações na palma da mão, não tinha o Google mal e mal ali, tava começando, pensa em 2000, Bem né? precário ainda, Lembro né? que a gente teve o primeiro computador ali, aquele Windows 1998, sabe? E, meu, eu olhava aquele computador ali com muito receio, daí, enfim. Mas vendo tudo isso, eu vejo que ele foi uma pessoa muito à frente do tempo dele, sabe? Ele construiu uma história muito Sim, bonita claro. e tem um legado muito bonito, né? De muitas coisas e principalmente de ajudar ao próximo, porque tudo que estava ao alcance dele, ele fazia, né? Ele ajudava muitas empresas que nunca foram, ele era contador, muitas empresas que nunca foram clientes dele, ele ajudava. E eu sempre falava assim, pai, eu quero trabalhar contigo. Eu falava, não, comigo tu não vai trabalhar, tu vai lá, vai montar o teu escritório lá e tu vai ter o teu negócio para tu tocar a tua vida. E foi a melhor coisa que ele fez para mim, sabe? Porque a gente nunca espera que vai perder tão de repente o nosso Sim, pai, né? sim. E graças a isso eu consegui dar seguimento com tranquilidade à minha vida. Quando a gente fala nesses assuntos assim, a gente pensa que pô, sempre vai o pai do ciclano, o pai do Beltrano, o nosso nunca vai, né? Mas aí até que a gente perde, né? E quando a gente perde, é uma dor que só a gente que perde que sabe. E tu não consegue tomar um remédio que vai passar. É uma coisa que parece que arrancou de ti, né? Na verdade, assim, né? É uma perca abrupta, assim, né? Um dia ele tá Sim, contigo, tá te abraçando, no outro dia ele não tá mais. Mas, assim, foi bem complexo, né? Assimilar tudo, sim. né? Mas, ao mesmo tempo, tu ganha uma força muito grande, né? Querendo ou A não, vida segue, a né? vida segue e o meu pai sempre falava, as coisas vão acontecendo, calma, as coisas vão acontecendo. E a vida segue e querendo ou não, nas dificuldades, infelizmente ou felizmente, mas nas dificuldades, tu acaba amadurecendo Tu muito, cria força, eu acho, de onde não tem, né? exatamente, para poder fazer acontecer, né? Quer dizer, tem pessoas que sucumbem a isso, mas Sim. minha mãe sempre fala, o que não mata te fortalece. Então a gente vai se fortalecendo em tudo aquilo que vai acontecendo dentro da nossa vida, né? O William, eu vou tratar de outros assuntos, mas eu não posso. É uma curiosidade minha, né? Aham. Tu já, nesse mundo do surf aí, tu já viu aquelas ondas de Nazaré? Já, eu não tenho coragem. Ali eu não quero, ali eu não chego perto, ali é muito pra mim. Prefiro mais as Cara, ondas aqui do nosso litoral, ali que chega a 1, 2 metros, que né? loucura, Agora aquilo cara. lá, não, aquilo lá, o cara tem que ser maluco da cabeça. Tu olha o negócio crescendo, né? E o Não, negócio não, não. não, Pô, não, aquilo é ali não um acaba prédio o mais. É um negócio, cara. prédio na tua frente de água. Tu imagina quando tu pega uma onda assim que ela já é um pouquinho maior, tu já acha que é um abismo, imagina um negócio daquele. Pô, tu tem que estar muito bem preparado, eu não tenho nem Tu viu que preparo pra os isso. caras estão com dois, três jet skis ali Claro. já pra resgatar o E tu cara. vê, né, os caras caem da onda e quase morrem afogado lá, mesmo tendo toda a preparação, todo o preparo físico, colete, suporte, às vezes quebram costela, não, aquilo ali o cara tem que... O cara tem que aguentar a adrenalina e a pressão, Eu vi né? aquilo ali, eu falei, pô, isso não é verdade, cara. Não, antes se falava muito de Havaí, né? O Havaí, vou pegar onda lá no Havaí, não sei o que, não sei o que. Mas
Nazaré, Não, é coisa do outro mundo, absurdo, né? absurdo, absurdo. Tá louco. Imagina a onda estourando na pedra lá. Tá louco. Não, os caras ficam no topo de um prédio Sim. acompanhando e, pô, Aham. o negócio parece que vai engolir até o prédio, né, Ian? Parece, parece, parece. Não, Que é. loucura. Bom, tirei a curiosidade. Não, Aham. não pegava onda lá então. Não, 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 nem pretendo. Não sei, né, cara? Pô, com 8 anos tu já surfava, né? É, O que já é pegar uma pensou? onda lá em Nazaré pra ti? Pode ser Nada. que eu dobre minha língua, né? Ah, meu Deus. Ah, me diz uma coisa, William, me diz uma coisa. Tem desafios importantes para 2026 para ti? Muitos desafios, né? A gente vai ter um ano de eleição, onde a gente sabe que o Brasil ele está dividido, tem muito essa questão da polaridade, às vezes os ânimos à flor da pele. Sim. E o que a gente tem que fazer é tentar construir algo para que todo o ecossistema em Joinville, na nossa região, seja beneficiado com isso. E é um desafio muito grande, porque se você for ver, há 4 anos não é há 3 anos atrás, mas ano que vem fará 4 anos, na última eleição, a gente conseguiu eleger aqui para nossa região, para Joinville, um deputado federal e 4 deputados estaduais. Um entrou, agora o quinto entrou ali, né, mas não foi por conta da votação, Sim, ele sim. tinha suplência. Então é algo muito difícil, né? Porque hoje a gente vive num país presidencialista, mas a gente sabe que é o parlamento que detém as verbas parlamentares, né? E no parlamento que é onde há a destinação do dinheiro. E aí, se a gente não tem representantes que conhecem a nossa região, conhecem as nossas dificuldades, se a gente não tem representante que faça a diferença dentro ali, né, dentro de casa, porque ele consegue olhar melhor, Sim, claro. a gente acaba sendo prejudicado. A gente poderia ter muito mais dinheiro, muito mais investimento em Joinville do que a gente tem hoje, eu digo, de recursos vindo, né, de federal ou estadual. Porque a gente tem capacidade para ter pelo menos 4 deputados federais e 5 ou 6 estaduais. Nossa meta seria 5 federais. Isso representaria um ganho e muito. Não só em verba, mas também em representatividade. Eles olhando lá na Câmara dos Deputados, olhando no Senado, o que interessa para Joinville, né? Eles nasceram aqui, viveram aqui e sabem o que acontece. Então, vai ser um desafio muito grande esse processo de conscientização de Joinville. A gente não pode mais ter tantas abstenções como a gente teve na eleição passada. Mais de 140 mil abstenções. A gente tem muitas pessoas que vieram de outras regiões morar em Joinville. A gente tem que conscientizar que essas pessoas elas estão consumindo educação, saúde, segurança, né? Elas estão aqui em Joinville. Isso é um problema grave, porque ele vem para cá, mas aí não votam, né? Daí, não, eu vou justificar meu voto, eu pago a multinha lá e pronto, isso, né? E cada voto importa, né? Claro. Cada voto importa. Então a gente tem que trazer essa conscientização para que eles transfiram o título para cá, né? Sim. E possam ver as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia e ter a certeza de que se eles elegerem bons representantes, eu digo, existem vários bons representantes no estado todo, mas se eles elegerem representantes na qual consiga ter esse olhar de lupa para os nossos problemas, com certeza os nossos problemas vão diminuir, né? E a gente vai ter muito mais recursos para o desenvolvimento, não só da nossa cidade, mas, como bem você falou, Balneário Barra do Sul, sim, São Francisco do Sul. Região, né? Região, a gente tem que se unir, Itapoá tem que se unir, né? Porque se a gente pega a população de Itapoá, a população de Garuva, Barra do Sul, e a gente se une, concentra os votos, a gente consegue fazer mais deputados, com certeza. Só nós aqui em Joinville, bom, a gente é mais de 600 mil habitantes, né? A gente é mais. Digamos que 500 mil são votantes, né? Mas onde é que está o voto desse pessoal? Exatamente, a gente teve um índice recorde de abstenção nas últimas eleições, né? Ou a pessoa justifica que foi viajar,
ou não vai votar, depois justifica de alguma maneira, porque pensa, é meu voto só. Não, mas não é só o voto, é ali onde a gente pode exercer nossos direitos e nosso dever como cidadão, né? Porque se você não gosta da política, as pessoas que acabam gostando e tendo afinidade, que participam desse processo, né, vão influenciar com certeza na sua vida, porque está tudo interligado. É engraçado, tu lembra que quando não se tinha o direito do voto era exclusivamente só para a nobreza, né? Quer dizer, o povo não tinha direito de votar, não tinha direito de opinião de nada, né? Era trabalhar e acabou, e acabou. A nobreza tinha o direito de voto. Hoje não, o direito de voto é espalhado para todo mundo. Mas aí parece que não há essa valorização, Lilian, né? A valorização da oportunidade que eu tenho de ir lá e escolher. Bom, talvez o meu escolhido não ganhe, mas eu fiz a minha parte como cidadão. Outra coisa que eu acho interessante também, eu sou de direita, não, eu sou de esquerda. Bom, o importante não é isso, é o bem-estar do país, da comunidade, dos estados, das cidades, né? É o crescimento das escolas, o crescimento das empresas. Eu acho que essa visão precisa estar enfatizada. Mais do que direita ou esquerda, ou aquela coisa de briga. Pô, tem gente que fecha o pau, que briga por causa disso, cara. É mais do que brigar por lados, a gente tem que tomar consciência e estudar sobre. Porque não adianta a gente ficar brigando por um ou por outro se a gente não vê um plano de ação e de governo para melhorar a nossa vida. Claro. Porque daí tu fica brigando e tu esquece daquilo que é importante, que é o desenvolvimento de toda uma sociedade, da nossa cidade, da nossa região, né? O que você vai querer deixar para os seus filhos, para os seus netos? Lá atrás, a gente é uma cidade de imigrantes, né? Olha quanto que eles deixaram para nós. O direito do voto que foi conquistado, né? Hoje, às vezes, está muito banalizado. E é claro que a gente tem que olhar também para todo um cenário político que muitas vezes desmotiva as pessoas de estarem lá votando, né? Porque aí sai escândalo disso, aí sai escândalo daquilo, e aí as pessoas não sabem o que é verdade ou o que não é, e aí elas acabam se desmotivando a votar. Pensa assim, é só meu voto, não precisa, não vai fazer diferença, né? Quando se vê muitos escândalos, aquele fulano de tal, aquele ciclano vai continuar roubando, ou vai entrar o outro que também vai roubar, a gente fica com uma descrença muito grande e uma desmotivação, mas a gente não pode olhar para isso. É um pensamento alienado, né? Isso tem que ser inibido, né? E a gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para os nossos candidatos, olhar o que eles fizeram, a sua trajetória, a sua história, para que a gente possa votar de maneira consciente, né? Almejando que a nossa região esteja, assim, mais representada em Brasília, que a gente possa, assim, ter mais verbas parlamentares para a gente usufruir na saúde. Olha só, o São José é referência em tantas coisas, né? Regional. Aí a gente olha para a educação, as escolas de Joinville sempre melhorando, a gente pode ter um ambiente, uma educação ainda melhor, tanto nas escolas municipais, também trazendo verba para as escolas estaduais que estão aqui. A gente olha para a nossa cultura, o quanto que a gente já desenvolveu e o quanto que a gente pode desenvolver. A gente vê todo o movimento em Joinville, né? Esse movimento cultural, turístico, Natal. Já foi no centro? Tá um espetáculo, né? A gente vai lá e sente orgulho de ser joinvilense. Então, a gente tendo essa consciência, deixando os problemas de lado, deixando aquilo que a gente, às vezes, nos desmotiva de votar e pensando, não, o meu voto importa, porque cada voto conta e é esse voto que pode fazer a diferença, não só para minha vida, mas para a vida dos meus filhos, dos meus netos e de todas as pessoas que estão à minha volta. É uma visão diferente de olhar, né? É uma ótica diferente, né? Não é aquela ótica, não fazem nada. Não. Tem uma outra visão, existe uma outra visão. As pessoas têm que enxergar nessa outra visão. Existe, sabe? Porque assim, a gente olha que muitos dos nossos representantes hoje, no Estado, enfim, né? Que a gente olha sempre para presidente, mas a gente tem que olhar um pouquinho para os deputados, que é aquilo que vai trazer benefícios para nós, né? Mas vamos olhar ali para os deputados, a gente olha tantos deputados atuantes, brigando pelo povo de Joinville, pelo povo da nossa região, por Itapoá,
Garuva, Balneário Barra do Sul, Araquari, né, que está em forte Estão em crescimento. crescimento, né? Exatamente, aí a gente olha para todos eles e vê o quanto eles querem batalhar, só que eles são poucos, mas mesmo sendo poucos, que a gente chama, né, a bancada do norte, mesmo sendo poucos, eles fazem muito a diferença para Joinville, né? Trazem verbas às vezes para o hospital que precisa tanto, né? Porque o hospital ele custa para o povo joinvilense, mas toda a região utiliza justamente por conta dessas referências que ele passa para que ele tem, né? E passa essa segurança para toda a sociedade. O Hospital São José, por exemplo, é referência nessas acidentes de trânsito, né? Enfim, recebe tudo ali no São José. E não só aqui em Joinville, né? Aqui nas imediações aqui, nos municípios, vem tudo para cá, né? Então, superlotação. Por isso que quanto mais verba tiver para cá, mais melhoramentos devem acontecer, né? Na região ali do São José. O regional também, que é uma referência também, no que se refere a cardio, né? Então, meu Deus, Joinville é uma cidade grande hoje. É uma cidade grande, não é uma cidade pequena. Não. Quanto mais representantes tivermos para cá, melhor vai ser. Com certeza, né? A gente já vê uma cidade tão pujante, a gente já vê uma cidade em franco crescimento, né? Eu tenho muito orgulho de ser joinvilense, mas a gente vê essa cidade crescendo, a gente fica mais orgulhoso, né? A gente, eu sou de Joinville, lá na minha cidade. Não, a gente vai para São Paulo e fala que é de Joinville. Não, mas lá o povo é bom, lá a cidade é boa, nossa, tem franco desenvolvimento, pleno emprego, as pessoas que vão para lá podem trabalhar porque vai ter o emprego que precisar. E tu imagina que se a gente já faz tudo isso sem tantos representantes, imagina se a gente colocar tudo isso que a gente almeja. Eu conversei com algumas pessoas que a gente já está indo para o intervalo. Como é que você veio para cá? Coloquei no Google, melhor cidade para se morar. Pum, caiu Joinville. Acho que é segunda ou terceira, uma coisa assim. Cidade melhor de empregabilidade. Do Joinville, topo, Joinville. Vem para cá. Vem para cá. Tu vê que referência para o Brasil inteiro, Joinville. E para fora também. E para fora também. Olha, o papo tá bom, né? Tá bom? A gente vai para o intervalinho rapidinho. Nós voltamos já já com o terceiro bloco do nosso TVBE Entrevista para vocês. Instante só. Ok, nós já estamos de volta, viu? Passa rapidinho, né? Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do nosso TVBE Entrevista de hoje. É a conversa especial, né, com o nosso William Holtz, que é o presidente da Jorpem, que vai agora, em 2026, fazer um trabalho espetacular, com certeza. William, poxa, a gente falou tanta coisa aqui hoje, né? Falamos de várias coisas hoje, né? O papo foi legal, né? Até do surf a gente falou, né? O papo tá... Pô, se tu for para Nazaré, tu me fala? Não, talvez eu vá para lá, mas só para dar uma olhadinha. William, vou dizer uma coisa. Bom, o trabalho que a Jorpem faz é um trabalho extraordinário, né? Abraçando as empresas, ajudando, colaborando, e está aí de portas, de braços abertos para receber empresários também, né? Como é que você vai trabalhar isso nesse 2026? Bom, a Jorpem, ela é os seus associados, né? Sim. Os associados são a Jorpem. Sim. E dentro da Jorpem nós temos 15 núcleos setoriais de atividades diferentes. Então nós temos lá o núcleo de advogado, nós temos o núcleo de contadores, temos o núcleo empresarial, temos o núcleo de engenheiros, enfim. Núcleo gastronômico, tantos núcleos. É um leque, né? E o que faz esses núcleos? Eles capacitam o empresário que está ali, eles dão relacionamento para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas chegam em Joinville e querem empreender, mas não conhecem ninguém, né? E ali ela vai ter ali todo um relacionamento. Então, o foco e a visão da Jorpem é o desenvolvimento dos empresários através dos seus núcleos setoriais, porque essas pessoas estão mais engajadas na associação, não que os outros associados que não estejam em núcleos não estejam engajados, mas eles estão ali presentes a cada semana ou a cada 2 semanas, né, compartilhando ideias, aprendendo muito, vendo lá a dor e o problema dos seus colegas. Então, assim, os núcleos hoje são o coração da Jorpem. A Jorpem funciona de forma
brilhante hoje, muito por conta dos seus núcleos, né? E claro, por conta de todos os presidentes que se passaram em diretorias, né? A gente teve, nesses últimos 3 anos, 3 presidentes mulheres, né? Que bacana, né? Muito bacana, onde a mulher, a gente consegue observar com isso que ela pode estar aonde ela quiser. Exatamente. Né? Se ela quiser estar na política, se ela quiser estar numa entidade, se ela quiser estar no lar, cuidando dos filhos, ela pode estar aonde ela quiser. Forte, né? Muito forte. E isso é algo muito marcante, mas me traz responsabilidade também, né? Porque a gente teve a Cíntia, a gente teve a Patrícia, agora estamos tendo a Carol, 3 excelentes presidentes, 3 excelentes mulheres, né, que desempenharam essa função com brilhantismo. E, sabe, esse ano a gente tem um dever institucional muito grande com o nosso associado. Desde 2020, 2021, na AJORPM a gente vai para Brasília, fala com os deputados, fala com o senador, enfim, com o ministro da micro pequena empresa, já veio aqui na AJORPM também conversar com a gente, que é o Márcio França, e todas as vezes, em todas, nós pedimos, e os limites do Simples Nacional que abarcam todos os nossos clientes, todos os nossos associados, né? Todos os nossos associados hoje, né, 80%, se não 90%, hoje optam pelo regime do Simples Nacional, que é o regime de tributação, que um dia já foi simplificado, hoje está um pouquinho mais complexo, mas enfim, a gente luta para o aumento desses limites, porque a gente bem sabe que a inflação está aí todo ano, né? Todo ano a inflação está aí, corrigindo os valores, trazendo um pouco mais de dificuldade, porque é aquela que vai corroendo o teu poder de compra. Só que os limites do Simples Nacional estão estagnados há pelo menos 9 anos. 2016 foi a última atualização. O que deve acontecer? Para 4,8 milhões. Então, a gente precisa que esses limites eles sejam majorados, né? Porque se não forem majorados, mais um ano a inflação vai correr mais um pouquinho e vai jogando as pessoas para fora desse sistema de tributação que é o Simples Nacional. E aí as pessoas vão ter que optar, né, falar um pouquinho técnico aqui, por um lucro real, por um lucro presumido, aonde a carga tributária vai aumentar substancialmente. Aumentando essa carga tributária de forma substancial, as empresas não vão conseguir sobreviver e muitas vão morrer pelo caminho, porque é um salto muito grande. Sim. Então a gente precisa que esses limites sejam atualizados, né? A gente não fala nem de aumento, a gente fala de atualização e por justiça fiscal, porque há 10 anos não há nenhum tipo de atualização. E a gente precisa também estabelecer uma regra de que a cada ano esse limite vá atualizando, porque efeitos práticos. Se a pessoa sai do Simples, aumenta a carga tributária. Se ela está dentro do Simples e a gente consegue aumentar esses limites, ela vai recolher um pouquinho menos. Ah, mas daí os cofres públicos vão sentir, não. Porque se nós baixarmos um pouquinho a alíquota, ou se a gente conseguir abranger mais empresas porque o limite vai aumentando, a gente consegue mais arrecadação para os cofres públicos, porque as pessoas não precisam dar aquele jeitinho brasileiro de às vezes abrir mais CNPJs para continuar dentro do Simples. Sim. Né? Isso, infelizmente, está uma prática de mercado, mas muito porque as pessoas não conseguem viver de forma regular perante o fisco. Não é porque elas não querem pagar impostos. Todo empresário ele quer pagar seus impostos, mas um imposto justo, que ele consiga pagar. Porque se tu não paga, tu vai ter as tuas consequências. É pior ainda, né? É pior ainda. E o empresário ele quer pagar os seus impostos, ele quer dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila, sem fazer qualquer tipo de mutreta, né? Ele quer continuar. Então, o aumento do limite do Simples Nacional é uma pauta muito forte dentro da AJORPM e que desde muito tempo, pelo menos desde 2021, 2022, nós estamos indo e vindo de Brasília pedindo para que isso seja aprovado e majorado. Como é que está essa visão deles? Infelizmente, a nossa luta é grande porque não se existe uma perspectiva de que isso vai ser pautado na Câmara dos Deputados, né?
Em 2022, que foi o ano da última eleição, eu lembro que a gente foi até a CCJ, que estava para ser pautado, ser aprovado e tudo mais, e acabou deixando para o próximo ano, porque daí o governo ia dar sequência, mas como teve troca de sequência, isso acabou sendo escanteado. Infelizmente, porque isso é algo que vai trazer até mais dinheiro para os cofres públicos. Estima-se numa pesquisa que eu estava lendo, uma informação do jornal, de um jornal, de que vai incrementar os cofres públicos de 18 a 22 bilhões ao longo de 3 anos. Porque sempre quando você deixa as pessoas trabalharem, né, o consumo aumenta, a arrecadação aumenta, então vai ser bom para o governo e vai ser bom também para toda a classe empresarial e principalmente para cada pessoa, porque no final, o consumidor final somos eu, você, sim, né, e que a gente vê isso nas nossas prateleiras ou nos preços de tudo que a gente consome. Porque se tem um país que paga imposto é o Brasil, né? Se paga imposto de tudo aqui, né? E não pouco, né? E não poucos impostos. E não poucos impostos, né? Porque a gente hoje tem a maior carga tributária sobre o consumo no mundo. Né? Existe ali uma perspectiva que sobre, em média, tá? Porque tem uns que são isentos ou não, mas sobre cada produto a gente paga aí em torno de 40% de tributo. Isso fora o imposto sobre a renda, fora o IPVA, fora o IPTU, fora o imposto de doação. Então, assim, todas as obrigações, a gente tem essa questão tributária muito forte. E quanto desse valor que volta para cá, né? Que é um outro problema também. A gente vê que assim, né? Tudo que a gente produz hoje aqui em Santa Catarina volta de 10% a 20%. Né? Não mais do que isso. Então, todo o imposto que a gente gera aqui volta de 10% a 20%. E mesmo assim, nós somos um estado admirado, um estado onde a gente tem uma visão muito boa e um crescimento substancial, né? Bom, tem muita coisa para fazer em 2026 na tua gestão, hein? Tem. E assim, né, visando esses aumentos do Simples Nacional, a gente preparou uma petição que vai estar aí o QR Code para você estar assinando ela. E se você for ler ela, você vai verificar que essa petição ela pede para aumentar os limites do Simples Nacional, pede para que bote lá um índice de correção anual para que a gente não precise discutir mais. Você assinando ela, você vai dar mais força para a JORPM reivindicar ao presidente da Câmara dos Deputados que paute esse projeto tão importante que é para a classe empresarial e principalmente para os nossos associados, aquela micro, pequena e média empresa, aquela empresa que está na ponta vendo as dores das pessoas no seu dia a dia. Então eu peço que você assine essa petição para que nos dê mais força e a gente consiga, sim, seguir com esse projeto e, quem sabe, ser aprovado para melhorar aí o nosso ambiente de negócios. Vamos torcer, né, William? Vamos torcer. Me diz uma coisa, em janeiro nós temos um jantar de posse, é isso? A Assembleia de Posse para os associados na JORPM é no dia 22 de janeiro. O nosso jantar de posse, né, que é um jantar aberto a todos que queiram aderir, é no dia 5 de fevereiro. 25 de fevereiro, às 20 horas, lá na Expoville. Né? Lá nós vamos receber todos os políticos, todos os representantes do nosso povo, deputados estaduais, federais, senador. Né? Fizemos um convite também ao governador, ao nosso prefeito, né? Que são os líderes do nosso executivo, para estarem lá nesse jantar de posse, né? E a gente vê que num ano tão importante, vê um pouquinho do cenário e daquilo que vai acontecer durante esse ano. Então, é algo que eu convido a todos para que estejam lá presentes e faça desse dia uma grande celebração, né? E também vai trazer com certeza um pouquinho de conhecimento para esse ano tão importante que a gente tem em 2026. 5 de fevereiro. Os empresários, pessoas que estão nos acompanhando agora, Joinville e em outros municípios que quiserem participar, como é que fazem? Bom, a gente tem lá os canais da JORPM, tem no Instagram,
né? Mas é diretamente no Simpla que a gente faz as adesões ali. Você pode falar com o pessoal da JORPM para estar auxiliando também, né? E comprando o seu ingresso, você vai estar aderindo a esse jantar de posse. É importante salientar para não deixar para a última hora, né? Não deixa para a última hora, porque a gente já está com uma venda bastante grande. Imagino, né? No último jantar de posse nós tivemos mais de 700 pessoas. E como esse ano é um ano tão relevante para a nossa Decisivo, sociedade, né? tão decisivo, nós estamos com uma expectativa bastante alta e de que os ingressos logo estarão esgotados também. Tem uma ideia de quantos ingressos que vão ser? A gente está disponibilizando um pouco mais de 700 ingressos, né? Até por questão da Expoville, do espaço, né? Hoje é o maior centro que a gente tem aqui em Joinville para poder fazer esse tipo de evento, né? Então a gente tem que também respeitar os limites do local, mas a gente vai estar disponibilizando aí mais de 700 ingressos aí para o pessoal que quiser estar na posse da JORPM no dia 5 de fevereiro, às 20 horas, lá na Expoville. Eu acredito que esses ingressos vão se esgotar muito rápido, né? Pela importância do evento, pelo ano de decisões, e muita gente vai vir para cá, com certeza. E a nossa expectativa também é que esses ingressos logo se esgotem, né? Porque o pessoal, ele tá... assim, na verdade, a posse da JORPM é o evento que abre os eventos em Joinville, né? Então, o pessoal também quer tomar esse conhecimento daquilo que vai acontecer num ano tão importante e num ano eleitoral, né? Esse ano é tão importante que a gente vai estar passando também pelas questões da reforma tributária, que já começa no dia 5 de janeiro. Então, imagina, né? Esse ano nós temos eleição, esse ano nós temos Copa do Mundo, o início da reforma tributária. Então, é um ano bastante intenso para cada brasileiro, porque a gente vai ter que suar bastante para ter um bom desenvolvimento, né? Olha, e você que está nos acompanhando em casa aí, né? De repente você ainda não se atualizou da relevância que é a reforma tributária, fica esperto, né, William? Não, a reforma tributária é algo que vai impactar significativamente todas as empresas no Brasil. E quem não estiver preparado, olha, eu ando por aí, converso com as pessoas, né? A gente ministra alguns cursos. Sim. E quem não estiver preparado vai sentir, principalmente no fluxo de caixa. Porque todo o sistema de arrecadação, todo o sistema de recolhimento, como se pagar, vai mudar. Fora as alíquotas que vão mudar também. Então, a empresa que não tiver o conhecimento, não estiver preparada, não é que ela vai sucumbir, mas ela vai sofrer muito. Ela vai ter dificuldades. Para se adequar a todas as normas, se adequar com a precificação, porque tu vai ter que precificar, né? Olhar para os seus fornecedores para ver se tu tá comprando bem, vamos dizer assim, né? Porque agora vai ter uma base de crédito, de imposto que ele paga, que tu vai ter que olhar para isso, porque tudo que ele pagar de imposto vai servir como, eu sempre falo, um dinheiro fictício para você aproveitar quando for revender. Sim. Né? Então, as empresas hoje, elas precisam e muito se preparar para isso, e a JORPM, né, tem ministrado muitos cursos sobre. A gente preparou até está preparando um serviço para o nosso associado, né, para olhar para ele, olhar as suas dificuldades e verificar quais são as oportunidades, porque tem oportunidade na reforma também. Sim. Quais são as oportunidades para ele dentro da reforma tributária. Então a JORPM já está capacitando o seu associado e já está preparando também, vamos dizer assim, uma equipe, um grupo de pessoas especialistas que vão poder olhar para o nosso associado e trazer todas as informações que ele precisa para passar por esse momento bastante turbulento. Bom, simplificando, a JORPM sempre na frente. A gente luta muito pro nosso associado, né? Então, desde os eventos de networking, né? A gente tem lá o Bravo, que a gente traz empresas âncoras para aquela pequena empresa poder ter acesso aos compradores das grandes empresas e também fazer um relacionamento com todas as pessoas. A gente tem eventos como o Connect,
onde a gente traz pessoas renomadas no Brasil para falar sobre assuntos de economia. Ano passado a gente teve sobre vendas, esse ano a gente já está preparando também. E também a gente olha para a reforma tributária, prepara um pessoal especializado nisso para ajudar o nosso associado, porque o nosso grande objetivo é que ele possa desenvolver a sua atividade de forma tranquila e estar crescendo sempre. Cara, que bacana. Olha, nosso tempo já foi embora. William, foi um prazer te receber aqui, cara, conversar contigo, né? Te conhecer pessoalmente. O William, para quem não conhece, né, é filho, né, de ex-presidente da Jorpem, já frequentava a Jorpem com 8 anos de idade. Já pensou uma coisa dessa? 8 anos, o cara olhava assim, vou ser presidente desse negócio aqui. Né? E hoje está aí, é presidente, tem 2026 inteiro para fazer muita coisa. Pena que é só um ano, passa muito rápido, né, William? É um ano que a gente tem que fazer as coisas acontecerem, né? E eu vejo que é um tempo bom, porque a Jorpem ela também tem um foco de criar novas lideranças para o município, né? Então, a gente tem uma cultura de desenvolver pessoas também. Então, quantos líderes a Jorpem já não criou e quantos representantes a gente já não tem espalhado, não só pelo município, mas pelo estado também. Então, esse um ano dá dinamicidade, dá esse vigor para a Jorpem, porque a gente vem com toda a energia, produz tudo aquilo que pode produzir, aí vem outro e dá a continuidade, porque é uma entrega de bastão. Se é um ano, é uma entrega de bastão. Eu pego um legado, construo um pouquinho e passo esse legado para frente também. William, só reforçando aí o convite do dia 5 de fevereiro, dá um pessoal em casa lá, pessoal dos empresários que estão nos acompanhando, dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro nós vamos ter o nosso jantar de posse na Expoville às 20 horas e a gente conta com a participação de todos, principalmente nesse ano que vai ser um ano decisivo para todo o Brasil. Beleza, William, muito obrigado. William que é surfista também, né? Vai pegar onda lá em Nazaré, pô, eu também quero ir lá. William, obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço e a gente está sempre à sua disposição para trazer ainda mais informação para todos. Bacana, sucesso para você. Olha, vamos encerrando o TVB Entrevista de hoje e faço aquela pergunta básica, eu sempre faço aqui, né? Você já falou com Deus hoje? Se você não falou, converse com Ele. E agradeça pelo dia e pelo ar que você respira. Ele te dá isso de graça, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.